de gestão de inovação para grandes corporações, que é o Business Change Making. Sou consultora de inovação, dou aulas para pós-graduação da FIAP com enfoque nas áreas de empreendedorismo e inovação. Sou, sim, analista do Shark Tank. É tenso, mas é legal. E sou mãe do Alfonso e da Ivy, que são dois peludos muito maravilhosos, que gostam de latir para todas as pessoas do mundo e caminhões em particular. O que a gente faz aqui no Clube de Negócios? O Clube de Negócios é um hub de inovação que fica em São Paulo. A gente tem um espaço de coworking também. E a ideia do Clube de Negócios é conectar empreendedores aos outros atores do ecossistema, inclusive empreendedores entre si, para que ele seja mais acessível e sustentável para todo mundo. Não adianta empreender sozinho e não adianta a gente ser aí fomentadores de inovação sem se conectar com os outros agentes. E a gente acredita muito no poder das redes. A gente sabe que quando uma pessoa que está na nossa rede cresce, a rede inteira pode crescer junto, justamente porque a gente trabalha muito processos colaborativos e de cocriação. E hoje, dentro da nossa conversa aqui sobre pitch, eu trouxe informações sobre a estrutura, a estratégia e também sobre oratória na construção do pitch. Então, a ideia aí é que vocês consigam entender qual que é a estrutura do pitch, como ele funciona, algumas dicas de estratégia para vocês aplicarem nos discursos de vocês e algumas dicas de oratória para facilitar a comunicação. A ideia é que seja bem simplificado. Mas primeiro, vamos sanar as dúvidas de Aline e falar sobre o que é um pitch. O pitch, muita gente diz que vem de elevator speech, que é aquele discurso que todo mundo fala, que é feito no elevador, que dura ali até 1 minutinho, que é a subida ou a descida de um elevador, para quando você encontra uma pessoa que pode ser relevante ou importante para o seu projeto ou para a sua empresa, um investidor, um cliente, um parceiro, é onde você vai explicar a sua ideia, o seu projeto, enfim, aquilo que você está fazendo, em poucas palavras, de maneira muito assertiva. Aqui no Clube de Negócios, a gente entende que essa é uma boa definição, mas a gente usa a definição do beisebol. Para a gente, o pitch, ele é o lançamento de uma boa ideia, que é feita pelo pitcher, no caso dos americanos ali, né? O lançador. E a ideia é que você rebata, que a sua ideia seja rebatida, seja agarrada e seja compartilhada. É sempre puxar para um momento posterior. Então, eu vou fazer o pitch para puxar, para tentar marcar uma reunião, para fazer com que as pessoas tenham mais interesse naquilo que eu estou desenvolvendo, para, de repente, convencer pessoas a virem comigo, investir, adquirir, enfim. E aí vocês podem escolher o objetivo de vocês nesse sentido. E qual que é o segredo, né? Eu sei que o pitch deixa as pessoas super nervosas, é um momento de exposição, vamos dizer assim, seja ele em vídeo, seja ele presencial, justamente porque a gente está colocando uma coisa na qual a gente acredita muito. A gente não sabe se as outras pessoas vão acreditar também. E aí tem essa mítica toda de que o pitch é um feitiço que você lança nas pessoas e é uma fórmula secreta super incrível, que vai encantar o mundo e todo mundo vai querer investir em você porque você é legal. E esse mito, ele vem por conta dos unicórnios. Eu não sei se todo mundo aqui está familiarizado com o conceito, mas o conceito de unicórnio é aquela startup que atinge o valor de mercado superior a $1 bilhão. Muita gente diz que tem que ser num recorte de 5 anos, mas a verdade é que o mercado fala que atingir $1 bilhão ali você é um belíssimo unicórnio e siga sua vida sendo super valorizado pelo mundo. E aí, como exemplos de unicórnio, a gente tem a Uber, a gente tem a Airbnb, a gente tem uma série de empresas chinesas e aqui no Brasil a gente tem casos muito bacanas, como a 99, Quinto Andar, a Log, salvo engano, a Árvore. Eu não vou lembrar o nome dessa startup em particular, que é da área de educação. Então, de várias áreas diferentes, muitas são fintech, sim, mas a grande maioria delas está muito focada em áreas onde o Brasil é bastante carente, né? Então, logística, a parte de finanças, o Brasil é um expoente aí nessa área, mas a questão imobiliária, enfim, várias outras áreas aí. E no final das contas, o que a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça é que o pitch... obrigada. Arcor. É isso? Boa. É o nosso unicórnio brasileiro de educação. E no final das contas, o pitch é sobre contar sobre a sua jornada. Então, você vai falar ali sobre a sua ideia, você vai falar sobre a sua solução, sobre os problemas que você resolve, que tipo de mercado ela atende. Enfim, você vai passar por várias etapas dentro da sua jornada e por vários pontos que são pertinentes à sua startup
ou ao projeto que você está desenvolvendo e que precisam ser pontuados para as pessoas entenderem. Do mesmo jeito que se você vai contar uma história para alguém, existem coisas que você não pode deixar de falar para as pessoas entenderem. E todo o resto que você não falar não vai fazer muita diferença porque as pessoas não sabem a história. Fica a dica aí, número 1 de estratégia. O que vocês não falam, a gente não sabe. Então vocês precisam decidir bastante o que vocês vão falar aí. Muito bem. Tudo bem até aqui? Todos bem? Beleza. Vamos lá. Do ponto de vista de estrutura, tem alguns pontos do pitch que são um pouco fundamentais, são mais importantes do que outros, e que vocês precisam colocar para facilitar o entendimento das pessoas que nunca interagiram com vocês ou que não conhecem os projetos de vocês. Então, vamos do começo. A primeira coisa, não importa se é presencial ou se é vídeo, se apresentem. É importante a gente dar um nome, a gente dar uma cara, não necessariamente cara, vocês estão me vendo, agora não estão, mas a gente colocar uma pessoa por trás daquilo. Por quê? Por vários fatores. O primeiro todo CNPJ é feito de CPFs. E é importante que as pessoas entendam que existe uma pessoa ali, que existem propósitos, ideais, ideias, enfim, uma série de coisas que estão trabalhadas dentro daquele projeto. A outra coisa é que aí a gente cria um mínimo de empatia, né? Quando a gente se apresenta, a gente ganha o sobrenome da nossa empresa, né? Então, tipo, eu sou a Laura do Clube de Negócios, não sei, o Renato da 99, o fulano... E isso é importante, porque você começa a gerar um senso de identificação em quem está ouvindo vocês. Independente se é um vídeo mostrando a sua cara ou não, independente se é uma apresentação pessoal. E lembrem-se, isso vale para a vida. Apresentar projeto na faculdade, apresentar projeto no MBA. Cara, conversar com gente que vocês não conhecem é super importante. O ponto seguinte aí é vocês gerarem contexto para as pessoas que estão interagindo ali, na banca ou na reunião, enfim. Ou seja, o que é que vocês resolvem? Qual foi o problema que vocês identificaram? No caso aqui, dentro do contexto do desafio, a gente está falando de solucionar as consequências que podem ter sido trazidas pela Covid, pela pandemia, ou pela própria doença, né? Enfim, não sei se vocês chegaram a criar soluções orientadas muito para isso. E gerar esse contexto para que as pessoas entendam exatamente do que você está falando. E aí, explicar quais foram as dores encontradas. Só que é muito importante a gente ter na nossa cabeça que as dores, elas não são iguais para todas as pessoas. O que significa? Que o que dói no Matheus pode doer em mim e provavelmente vai doer, mas vai doer diferente. Então, quando a gente está comunicando o problema, o que é relevante aí? É a gente apontar várias como que eu posso dizer? Consequências dessa dor não solucionada. É a hora de fazer drama. Então, como é que funciona? A gente adora esse GIF, é meu GIF favorito de toda a história, seguido de um outro que vocês vão identificar em breve. A hora de fazer o drama. Eu vou dar um exemplo orientado bastante para a mobilidade urbana, que eu acho que facilita bastante. Imagina vocês que o Matheus vai subir... Eu vou te usar de Cristo hoje, Matheus. O Matheus vai subir no palco para fazer um pitch ou vai gravar o vídeo para falar do pitch dele. E aí ele criou uma startup de mobilidade urbana. Muito bem, Matheus. Vamos salvar o mundo. O que acontece a partir daí? Se o Matheus está falando, por exemplo, sobre São Paulo, né, a mobilidade urbana na cidade, e fosse antes da pandemia, provavelmente uns 8 meses atrás, ele provavelmente ia colocar no pitch dele alguma coisa como: todos os dias os paulistanos ficam presos de 2 a 3 horas no trânsito, no movimento pendular de ir e vir do trabalho. Isso faz com que a gente tenha um monte de poluição, que os ônibus estejam cheios, que as pessoas cheguem estressadas no trabalho, enfim, que ninguém quer ficar preso no trânsito. E aí como ele quer fazer bonito e fazer o drama ser potente, ele vai falar que o paulistano médio perde pelo menos 10 horas por semana preso no trânsito. Oh, meu Deus, que drama. E aí na banca avaliadora está a Laura, a maligna. O que acontece? A Laura vive de home office. Você acha que ficar preso no trânsito é um problema para a Laura? Não é um problema para a Laura. Então, o que acontece a partir daí? Ele precisa fazer com que essa dor ela gire ao redor de vários aspectos diferentes. Então, se para a Laura ficar presa no trânsito não é um problema, para a Laura pode ser um problema que os funcionários dela, os colaboradores da empresa dela, cheguem atrasados, estressados no trabalho e a produtividade caia. Que as reuniões que vão ao escritório onde a Laura fica
se atrasem e isso prejudique o restante do cronograma dela do dia. Que ela tenha dificuldades para chegar de um lugar a outro para lazer ou para qualquer outra razão nesse sentido. Então, colocar o argumento por todos os pontos possíveis para atender o maior número possível de dores. É um pouco do momento onde a gente fala do público-alvo, só que não é preciso restringir muito. Aqui é um momento legal para a gente falar de números. Tipo, 100 milhões de pessoas ficam presas no trânsito todos os dias. Não são 100 milhões. Se a gente está falando de São Paulo, são os 30. Eu gosto de inflar os números. E aí vem mais uma dica, aproveitar enquanto isso. Quando a gente está falando de números de mercado, a gente deve arredondar os números, porque no pitch, ele sim tem um caráter de apresentação de projeto, mas a gente tem um pouco de marketing envolvido aí. Então, se você quer fazer o número parecer maior, vamos dizer que o número é 12,7. É quase 13%, porque ele parece maior. Mais de 12%. Se for para parecer menor, a gente inverte essa lógica, um pouco menos de 13. E aí você vai fazendo esses arredondamentos. Por quê? Quanto mais quebrado o número, mais tempo você perde, mais chance de gaguejar você tem, e aí você vai ter que começar a gravar seu vídeo de novo, ou você vai ficar super nervoso na hora da apresentação e não vai conseguir terminar. E você está consumindo não só a sua memória RAM, mas a memória RAM do jurado. E aí vai ficar difícil dele lembrar de você depois. Então, esse é um cuidado que vocês precisam ter. Quando você está falando do problema, uma coisa que é bacana, caso vocês tenham feito, eu imagino que sim, porque vocês estão num desafio aí de longo prazo, uma coisa mais robusta, é falar sobre validação desse problema. Então, como é que eu descobri que essa dor dói de verdade? Eu fui na rua, conversei com... Não fui na rua, não. Peraí, vamos lá. Eu fiz um formulário, eu liguei para as pessoas, eu perguntei, e eu descobri que esse problema de fato é um problema porque a grande maioria, ou mais de X%, ou quase todo mundo, ou coisas nesse sentido, pontuaram para mim que sim, esta é uma dor. Cuidados que a gente precisa ter aí, para ter certeza de que as perguntas que foram feitas na validação não foram enviesadas, né? Aquela famosa, se eu criar um aplicativo que te deixa mais rico, bonito, inteligente, você compra? Sim. Aí você vai lá e pergunta para sua mãe. É óbvio que ela vai comprar, né? Tem essa questão aí. E ao mesmo tempo, começar a gerar para quem está assistindo vocês, o senso de urgência. Quanto mais gente, quanto mais potencial de mercado, melhor. E você prova para mim que você fez. Um outro cuidado que é legal aí. Evitem slides com toneladas de gráficos. Não resolve. 5, 6 gráficos no mesmo slide não vai resolver. Por quê? A gente vai parar de ouvir vocês imediatamente para ler o que está escrito. Letras miúdas, monte de texto, planilhas complexas e tabelas, proibido. Absolutamente proibido. Negado, não pode. Então, o que a gente faz aí? Trabalhem com imagens e se vocês têm números expressivos, números grandes. Eu conversei com 200 pessoas. Eu descobri que mais de 90% desses caras acham que isso aqui é um problema. Eu descobri isso. E se a gente for extrapolar para o público brasileiro é tal. Você coloca esse tipo de coisa. E aí o passo seguinte é vocês falarem sobre o que motivou vocês a fazer isso. Em que sentido? Vocês investiram um tempão, um monte de energia, super se esforçaram para fazer esses projetos decolarem aí, né, para poder começar esse processo todo. E alguma coisa animou vocês a ponto de topar esse desafio. O que foi? Então, qual foi a oportunidade que vocês enxergaram aí? E aí, qual foi a oportunidade e como foi que vocês tiveram essa ideia? A ideia mais incrível ever que faz com que todo mundo só perceba nela e mais nada ao redor disso. Qual foi o momento eureka aí? Por quê? A gente precisa que vocês expliquem pra gente qual é o diferencial entre o que vocês já fazem, né, o que vocês estão fazendo, desenvolvendo aí, e o que já existe no mercado. Laura, mas eu não tenho nenhum concorrentezinho. Tem. Você pode ter certeza que você tem. Por 2 motivos muito simples. O primeiro é que existem 7 bilhões de pessoas no mundo. O que significa que enquanto você teve essa ideia, mais algumas outras pessoas também tiveram. E provavelmente foi alguém em algum outro país com necessidades muito similares. E provavelmente é uma pessoa que já está fazendo isso também. Então, explica pra gente qual que é esse diferencial entre o que vocês estão fazendo e o que já existe no mercado. Qual é a inovação que vocês estão trazendo aí? Pode ser uma inovação incremental, pode ser uma coisa disruptiva, enfim. Então, a escala de inovação aí toda vocês podem utilizar. E lembrar uma frase muito importante que eu aprendi na raça, nessa vida, que gambiarra que funciona é solução.
O que significa? Que o problema que vocês mapearam e que existe, as pessoas já resolvem de alguma maneira, mesmo que não seja contratando alguém para resolver. É aquela velha história do... em vez de chamar o encanador, você bota a fita, aquela fita que veda lá para fazer de conta que não está vazando, usar durepox para tudo, né? Quer assistir o Casamento Grego aí, vale o limpa-vidro. Então pensem em como as pessoas já resolvem esse problema ou elas já tentam amenizar as consequências disso dentro de tudo que já existe. E aí esse é o seu diferencial. Mostrar que você tem concorrente não é problema. O que é problema é você ficar falando mal do seu concorrente ao invés de falar do que você faz melhor. Lembre-se disso também, é outra dica aí. Falem pra gente qual é a estratégia de mercado de vocês. Como é que vocês pretendem fazer com que o que vocês desenvolveram chegue às pessoas e às empresas envolvidas? Eu vou vender B2B. Ótimo, você vai vender B2B. Como é que você vai fazer que as empresas te conheçam? Qual é a sua estratégia de chegar no mercado, de fazer essas entregas? Para pessoas, a mesma coisa. Mas eu vou vender para o governo. Cara, tudo bem se você vai vender para o governo. Entender que o seu ciclo de vendas é longo e que eu vou desejar o melhor do mundo para você conseguir fazer essa venda, porque não é uma venda simples, é uma venda complexa. E diga como é que você vai fazer isso. Eu vou participar de edital, eu vou participar de licitação, eu tenho vários contatos muito legais. Não sei, mas você precisa contar isso para a gente. E, ao mesmo tempo que você diz para a gente como você chega no mercado, digam para nós como é que você ganha dinheiro. Então, eu criei um modelo de negócios que é B2B por assinatura, com SaaS, aí tem o AI, tem o bot. Não sei. O importante é que a gente precisa entender como é que vocês vão ganhar dinheiro para que fique muito claro para todo mundo como o negócio de vocês para de pé. Mas é um negócio social. Gente, até uma ONG paga a conta. Vocês precisam entender que é uma empresa, portanto, visa lucro e ela precisa parar de pé. Para a sua operação rodar, você vai ter que pagar servidor, ou você vai ter que pagar um colaborador, ou você que vai querer viver dessa solução vai precisar de um salário. Então, pensem em como vai funcionar esse modelo e como é que vocês vão efetivamente fazer essa empresa de vocês funcionar. E aí, como eu estava falando no começo, é de fato sobre a jornada de vocês. Então, a gente começou aí com uma ideia muito legal de como seria incrível, a gente validou o problema, de repente a gente pivotou, a gente começou a criar o MVP, e aí a gente tem esse protótipo aqui, enfim, a gente vai ganhar dinheiro desse jeito, a gente tem esse protótipo. Essa é a hora, né, o próximo ponto aí, de falar mais profundamente sobre a solução. A gente tem um MVP que a gente validou, que está funcionando assim, que tem essas funcionalidades aqui, que vai atender esse público e tal. E para o futuro, e aí você está falando do seu roadmap, né? Para o futuro, daqui a 6 meses, 1 ano, a gente quer criar estas funcionalidades aqui. Não precisa pensar para daqui a 10 anos. O ideal é você falar para a gente 1 ano e meio, 2. Então, a gente está aqui agora em outubro já, praticamente, né, de 2020. Olha, até dezembro a gente quer fazer tal coisa. Em fevereiro do ano que vem, julho do ano que vem, a gente vai lançar essa funcionalidade aqui. E daqui a 1 ano, a gente vai estar grande o suficiente para fazer essa outra funcionalidade, ou para lançar uma nova versão, ou para inserir um novo modelo, enfim. E aí contar para a gente como é que vai funcionar. É legal entender para onde vocês vão, ajuda muito a compreensão da banca. É legal entender a visão de futuro de vocês, o que vocês vislumbraram, até porque se vocês estão imersos nesse projeto, vocês com certeza têm dados e pesquisas para embasar essa decisão de vocês. E aí apresentar para a gente, enfim, para qualquer pessoa, né, aquilo que foi criado. É um momento também, né, depois de vocês falarem sobre esse protótipo, como ele funciona. Se vocês já faturaram, por favor, pontuem isso, é importante e traz valor. Não tem nada mais, não tem nenhuma empresa mais validada do que a que fatura. Eu vendi 2 ou 3. Cara, vendeu. Não importa, tá validado. Tem gente comprando. E na sequência aí, falar dos impactos que esta solução, ou estas soluções, ou enfim, este conjunto da obra maravilhoso que vocês desenvolveram, traz para a sociedade. Então, com isso a gente vai gerar tanta economia de tempo, de dinheiro, de energia, de recurso, insiram aqui, a gente vai melhorar a vida das pessoas, vai morrer menos gente, ou as pessoas vão ter uma elevação na qualidade de vida, o ar vai ficar mais puro, não sei. As soluções de vocês são diversas, eu vi que tem coisas que vão desde saúde até negócios, passando por uma gama super extensa e variada.
Então, pontuem esses impactos para que a banca entenda ainda melhor aquilo que foi desenvolvido e ainda melhor o potencial de vocês como projeto. Super importante a gente entender para onde vocês estão indo e como é que vocês vão, numa linguagem bastante hippie, de acordo com o meu unicórnio, aqui salvar o mundo. Né? Eu vou salvar o mundo, cara, apertando um parafuso de cada vez. Ótimo. Este é o impacto. Apertar o parafuso faz o quê com a gente? E aí você segue a partir daí. Esse é meu favorito de todos os tempos. Falem sobre a equipe de vocês. Né? Vocês passaram por um desafio super bacana, um desafio que botou a cabeça de vocês para funcionar, que desafiou vocês de várias formas diferentes, que trouxe um monte de conhecimento para vocês e muito provavelmente vocês têm não só formações, porque eu entendo que as equipes podem ser multidisciplinares, mas vivências e conhecimentos diferentes e habilidades diferentes também. Sempre tem na equipe aquele que fala melhor em público, que é melhor para negociar, o cara que é o cara das ideias, a pessoa que é mais crítica, então de repente cuida de qualidade, enfim, não importa. O que é legal aí é dizer, por exemplo, bem brevemente sobre a pessoa, até porque vocês estão com equipes menores, pelo que o Matheus falou, imagino que até 4 pessoas aí. Então é uma coisa bem rápida mesmo. Que você vai dizer o nome da pessoa, você pode dizer a formação, ou quanto tempo ela tem de experiência, e a responsabilidade dela dentro da equipe. Então, por exemplo, a Laura, ela é formada em gestão, ela vai ser COO, ela vai cuidar das operações da empresa. O Matheus, chutando, tá, Matheus? É formado em marketing, ele vai ser o nosso gestor responsável por isso. Fulano faz tal coisa, ele vai cuidar disso. Simples assim. Não precisa pôr as empresas que trabalham, não precisa pôr que a moça foi noiva da festa junina, que o cara foi o responsável pelo troféu do time de futebol na 4ª série. Não precisa dessas coisas, tá? Não, sem grandes detalhes. É mais para a gente entender a capacidade de execução e de entrega de vocês. E terminem o pitch de vocês com um call to action. O que é um call to action? É um chamado para ação. Então, ele funciona... ele é muito simples. Ele pode ser o slogan da empresa de vocês. Ele pode ser... clique aqui, acesse o site, vamos juntos, o que me dizem, marque uma reunião, ou simples muito obrigado para aqueles que são mais tímidos. Isso pode acontecer também. O que é legal no caso do muito obrigado, por exemplo, é que tem os contatos de vocês aí para as pessoas interessadas entrarem em contato. Acontece, gente, algumas vezes, da equipe não ser a equipe vencedora, a equipe nem ter uma posição de destaque, nada nesse sentido, tipo fazer pódio, enfim. Mas a equipe ser procurada por alguém que trabalha com isso depois, porque a ideia realmente é boa e dá para levar ela adiante. Não percam essa oportunidade, especialmente se vocês têm interesse de seguir com a ideia. E essa é a nossa estrutura de pitch. Tudo bem? Todos vivos? Matheus, você tá bravo que eu tô te dando de exemplo? Porque eu posso escolher outra pessoa. Tá bom. Vamos seguir. O próximo passo aí é falar de estratégia. Uma dica boa de ferramenta para vocês. É uma ferramenta que ajuda bastante e ajuda a desenvolver... Eu vou falar no final só, porque senão vocês vão desligar esse Zoom aqui e eu sou carente. Vou falar de estratégia primeiro. Depois eu passo a ferramenta para vocês. Quando a gente está falando de estrutura, tem alguns pontos... de estratégia, tem alguns pontos que é importante que vocês meio que usem para basear e para balizar aí o desenvolvimento do pitch de vocês. A primeira coisa, entendam, vamos dizer assim, com quem vocês estão falando e qual é o objetivo desta conversa. Mesmo que seja só um monólogo, porque a gente está fazendo um pitch. Então, eu estou participando de uma banca, se você sabe ou se você tem uma ideia de quem está participando dessa banca, e mesmo que não tenha, procurem outros desafios, que tipo de perfil, quem que vai avaliar vocês, se é uma banca mais acadêmica, se é uma banca mais de mercado, porque isso muda a linguagem que vocês vão usar e muda o quanto vocês têm que aprofundar ou não. Né? Então, é a diferença entre, por exemplo, eu virar para vocês e falar, olha, a gente acha que o pitch é um feitiço muito louco, uma fórmula mágica por causa dos unicórnios, e continuar falando. Se eu estou falando para um público técnico, para eles tanto faz eu explicar para eles o que é unicórnio ou não, e eu explicar o que é só uma perda de tempo, que eles já sabem. Se a gente está falando com um público
que, por exemplo, são empreendedores que começaram agora, são pessoas que estão entrando nesse mundo recentemente, seja por uma transição de carreira, seja por um desafio, seja por qualquer razão que seja, eu preciso aprofundar um pouquinho mais esses conceitos. E isso muda a distribuição dos tempos dentro do meu pitch. Então, essa é uma coisa importante. E entender para que você está fazendo esse pitch. Ah, eu estou fazendo esse pitch porque eu preciso fazer a entrega final do desafio e vou ser avaliado por esses critérios aqui. Perfeito, vamos adaptar o discurso a isso. Ah, eu vou fazer o pitch do desafio, mas eu realmente quero, muito mais do que tudo nessa vida, um investidor. Não é o momento de pedir investimento, mas aí, de qualquer maneira, vocês precisam adaptar essa linguagem para ela fazer sentido para aquele público em especial. Então, no caso do desafio, busquem se informar sobre os critérios com mais detalhes e aí, vamos dizer assim, reforcem essas informações que são mais importantes e que, de fato, endereçam ao desafio. O ponto seguinte quando é na vida real, né, no vida real é ótimo. Quando é no presencial, a gente termina o pitch, né, ou não termina o pitch, acaba o tempo, e o que acontece corta o microfone, soa um sinal, um alarme, um gongo, qualquer coisa que você queira, ou as pessoas começam a aplaudir e você simplesmente não consegue continuar falando. Esse é um ponto. Pelo que eu imagino desse desafio, a banca, a hora que der 5 minutos, né, Matheus? 5 minutos e 1 segundo, o cara vai parar de assistir o vídeo. Então não adianta vocês gravarem o vídeo de 1 hora, não estamos falando do discurso de Fidel Castro, que durava 4, 6 horas aí, precisa encurtar, precisa caber. E lembrar sempre que o tempo é aquela coisa que é igual para todo mundo, que não volta, não para e não repete. Então é preciso muito respeito com o tempo que vocês vão ter aí. São 5 minutos, dá para falar tudo sim. 5 minutos, eu até estava falando com o Matheus antes da gente começar a nossa conversa aqui. É uma eternidade quando você está no palco e depois que o pitch acaba parece que durou 5 segundos, mas cabe todo o discurso sim. Então não se preocupem, simplifiquem frases, simplifiquem palavras, evitem trava-línguas e vai dar tudo certo. E aí, para vocês fazerem esse discurso caber dentro do pitch, né, é importante que vocês sempre pensem que o caminho mais curto entre o que eu falo e o que vocês entendem é uma linha reta, ou seja, é uma comunicação clara, sem grandes firulas, sem grandes voltas, para que vocês entendam do que é que eu estou falando e o que é essa história que eu estou contando. Ah, mas eu quero muito, eu não posso viver sem colocar storytelling no meu pitch. Cara, eu acho maravilhoso. Storytelling é importante para prender a atenção das pessoas, mas o que acontece muito, e é super comum no pitch, é o empreendedor se perder contando a história e esquecer de falar do que ele tem que falar, porque o tempo não é suficiente. Então, em vez dele falar que, não sei, vamos dizer uma persona aí, o Matheus, a minha persona que eu não tinha nem pensado antes, que é um jovem estudante, que trabalha com empreendedorismo, que está no UFSCar e tal, tem este perfil aqui. Eu não preciso dizer qual é a cor do cabelo do Matheus, a menos que eu esteja lidando com tintura de cabelo. Eu não preciso dizer qual é a cor da roupa do Matheus, a menos que eu esteja lidando com moda. Eu não preciso dizer nada dessas coisas. Eu preciso dizer que o Matheus está ali, que ele tem aquela idade que ele faz aqui. Então, simplifiquem ao máximo esse processo para dar fluidez para a fala de vocês e para caber tudo. E aí lembrar que é o necessário, somente o necessário no pitch. Não precisa de números complexos, não precisa de planilha, não precisa de uma imagem que comunique e um texto muito bem elaborado para vocês poderem comunicar isso com bastante clareza. E pronto. É simples. A gente acha que o pitch é difícil porque, e é muito da índole do brasileiro, não é uma crítica, não é síndrome de vira-lata, eu inclusive sou dessas, e tenho amigos que são também, que a gente fica procurando muitas palavras, a gente quer explicar muito, para ter certeza que a pessoa entendeu, e porque normalmente são coisas pelas quais a gente tem muito carinho. Ainda mais quando a gente está, por exemplo, imerso num projeto como o de vocês, que tem um propósito, que tem uma série de questões aí que são super importantes, a gente quer explicar tudo nos mínimos detalhes. Não dá tempo. O que é relevante aí? Pensem o que é super necessário para as pessoas entenderem e deixa que a curiosidade faz o resto. Deixa que as pessoas vão atrás para entender mais. E confia, cara, porque funciona assim de verdade. Muita estratégia, negócio que gasta. E uma outra coisa legal da estratégia é o seguinte,
O deck de apresentação, né, o PowerPoint, na vida real e no vídeo, ele é um suporte para o discurso. Ele não é o discurso. O que significa necessariamente que o que tem que valer é o que está sendo dito. Então, não adianta você criar slides super complexos com muita informação, que nem eu já estou batendo nisso faz um tempão, para explicar as coisas. Por quê? Quando você coloca muita informação, as pessoas param de ouvir. É natural. Se eu estiver aqui contando para vocês, né, explicando sobre pitch e tal, e puser vamos dizer, uma planilha com um monte de conta, ou um texto enorme, o que vai acontecer é que eu vou virar um ruído de fundo para vocês enquanto vocês estão lendo e prestando atenção naquilo. E não é legal. O importante é que o empreendedor seja quem comunica. Então, pense em imagens, tem número grande, que, putz, quero fazer uma animação, beleza, se puder, se for permitido, faça. Mas entenda que não é legal você ficar colocando no pitch muitas informações, tipo, agora eu vou passar um vídeo, aí agora eu vou fazer tal coisa. Aí eu vou só fazer uma transição rapidinha aqui, não vai funcionar. É muito provável que isso dê problema. Quando é pitch ao vivo, a internet cai, a luz acaba, as pessoas param de prestar atenção, a música estoura na sua orelha. Quando é no virtual, trava a internet, você pode ficar tranquilo, vai travar, vai cair o sinal, vai acontecer alguma coisa. Então evitem. Simplicidade no pitch é fundamental para melhorar o entendimento. Trabalhem isso também. Do ponto de vista de oratória. Uma dica para a vida, senhoras e senhores, e senhoritas e senhoritos. E aqueles que assim o decidirem ser. Não comecem nunca na vida de vocês, nunca, não importa qual é o contexto, um discurso com então. O então, ele é um redutor automático de expectativas. Ele é terrível, porque parece que vai vir uma desculpa esfarrapada na sequência. Quer ver um exemplo? Se eu fosse... Quando eu era... É melhor assim. Quando eu era pequena, eu não era exatamente fã de lição de casa. Fazia na marra, mas fazia. E às vezes chegava na escola e tinha esquecido estrategicamente aquela lição mais chata. E a professora perguntava para mim cadê minha lição. A resposta era sempre: então, professora, insira aqui uma desculpa do tipo: os aliens abduziram o meu caderno, apareceu um cachorro e comeu a minha lição de casa. Qualquer desculpa muito sem noção e qualquer desculpinha esfarrapada. Essa é a sensação que a banca tem quando vocês começam o pitch de vocês com então. Essa é a sensação que o chefe de vocês vai ter quando vocês forem apresentar um projeto. Essa é a sensação que o cliente vai ter quando vocês forem apresentar a empresa de vocês. Então, não usem então para começar o discurso. Usa no meio do discurso, usa depois, tá tranquilaço. No começo, jamais. Proibido. Depois comuniquem com paixão aquilo que vocês estão fazendo. Bota carinho ali no pitch. Faz de verdade, faz porque você acredita, faz porque você gosta, faz porque você ficou sem dormir um monte de tempo e tudo que você quer é fazer aquele pitch para aquilo acabar. Tá tudo bem, depende da sua motivação e depende da sua situação naquele momento. Mas é importante comunicar com paixão. Quando a gente fala com carinho das coisas, quando a gente bota o nosso empenho para comunicar aquilo, a gente transmite credibilidade e a gente tende a fazer com que as pessoas fiquem tão empolgadas com aquilo quanto a gente está, ou deveria estar, né? Mas, no geral, está. Então, é o momento de vocês transmitirem, vamos dizer assim, transmitir a importância daquilo para vocês. Não necessariamente com palavras, mas com entonação. Poxa, são 5 minutos para resumir uma jornada de semanas. Sim, mas é possível comunicar isso. Então, façam isso da melhor forma que vocês puderem. Como é que vocês podem fazer isso? Além de escolhas de palavras estratégicas também, em vários momentos do pitch, lembrem-se que a voz é um recurso muito estratégico. Então, vamos do começo. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas às vezes a gente está falando no telefone com alguém e a gente percebe se a pessoa está super animada ou se a pessoa está muito irritada. Isso provavelmente é porque essa pessoa fez um curso de vendas ou alguma coisa nesse sentido e ela está colocando aquilo em prática com você. E eu te explico. Quando a pessoa está falando para você uma coisa ruim, uma notícia ruim, ou ela está querendo falar para você sobre os problemas, que é aquele pedacinho do drama que a gente estava falando no começo, ela tende a fechar a cara dela no telefone e a falar um pouco mais baixo e mais pausadamente e frisando aquelas palavras.
E quando ela vai dizer como ela resolve a sua vida, até o tom de voz dela é mais leve. Nenhuma palavra negativa, nenhuma coisa que te põe para baixo, absolutamente nada. E às vezes ela até está sorrindo e você percebe. Então é um cuidado que vocês podem ter e que ajuda muito na hora de comunicar. Palavras mais pesadas, palavras, pode ser negativas, na hora de falar do problema, e palavras mais leves, mais positivas, e não necessariamente vocês precisam aparecer, né? Se vocês vão fazer o vídeo, vocês podem só gravar aquilo com... Eu não sei se é obrigatório aparecer, na real. Não precisa, né, Matheus? Não precisa. Então, daí vocês só aproveitam a expressão facial para dar aquela entonação marota, e aí seguir sendo feliz, e trazendo a credibilidade e comunicando para as pessoas o sentimento que é ideal que elas sintam. Então, se é um problema, que elas sintam aquele peso também. É para doer, por isso que é um problema. Tanto para a vida quanto, né, para a vida presencial quanto para a vida virtual, tomem muito cuidado com a linguagem corporal de vocês. Ela afeta a nossa percepção sobre o que está sendo dito, sim. Quem tiver um tempinho, acho que é 18 minutos mais ou menos que dura, tem um TED de uma professora de Harvard, chamada Amy Cuddy. A Amy Cuddy, ela fala sobre como a nossa postura corporal influencia a forma como a gente sente e a forma como a gente comunica com as pessoas. Então, é assim, se antes de apresentar um projeto, vamos dizer presencialmente, né? Antes de apresentar um projeto, a gente fica encolhido, aquelas posições meio sofrido, cabisbaixo, macambúzio, como diria meu pai, a tendência é que a gente se sinta mal e não consiga comunicar tão bem, porque a gente vai comunicar uma energia baixa e pouca confiança para as pessoas. Se antes de fazer esse discurso, ou até de gravar esse discurso, né, ou fazer uma apresentação, mesmo que seja online, a gente fizer uma posição de alto poder, que é aquela onde a gente se estica, bota os pés em cima da mesa, posição de chefe, de vencedor de corrida, né, estica os braços, posição da Mulher Maravilha, que eles falam, com as mãos na cintura, enfim, a postura reta, a gente tende a se sentir mais confiante. E a gente comunica mais confiança. Tentem fazer isso antes de gravar. Funciona, e antes de apresentar projetos presencialmente, também ajuda bastante. Fora isso, né, quando a gente está apresentando um projeto presencialmente, principalmente, evitem mãos no bolso, né, faz parecer que vocês não querem estar lá. Mulheres sofrem menos porque as nossas calças nunca têm bolsos, que é bom e ruim ao mesmo tempo, mas enfim. E uma outra questão que é importante é não ficar mexendo em coisas porque vocês estão nervosos. Pega um grampo, uma qualquer coisa e fica mexendo, mas que não apareça muito para não perturbar a plateia. Isso por si só já ajuda. E não fiquem fazendo dancinhas nervosas, nem no virtual, nem no presencial. Por quê? Por quê, senhores? Porque algumas pessoas têm labirintite e incomoda demais. Um negócio frenético mexendo e atrapalhando. Tira a atenção do pitch. Então evitem. Vai fazer bem para vocês. Sejam gentis com tudo e o tempo todo, né? Em toda a interação do pitch, mesmo que não haja, no momento de gravação precisa. Por quê? As pessoas que estão ouvindo vocês ali são pessoas que têm expertise nas respectivas áreas, mas não têm expertise em todas as áreas. Então é possível, e é bem provável, na verdade, que algumas das perguntas sejam informações que já foram ditas antes. O que significa necessariamente que é preciso ser muito gentil nessas respostas. Por exemplo, imagina que eu estou aqui dando essa palestra explicando para vocês, e aí o Matheus hoje é seu dia, vai me fazer uma pergunta. Aí ele pergunta assim, Laura, mas como é que eu começo o pitch? Uma coisa é eu virar para ele e falar, olha, o melhor jeito de você começar é se apresentando. Outra coisa é eu simplesmente virar para ele e falar assim, então, como eu disse, acho que você não percebeu, no começo, assim, assim, assim. Gente, que cruel, não precisa. Né? Evitem esse tipo de postura. Por alguns motivos. Ninguém gosta de ser lembrado por ser grosseiro, e nem por ser mal educado, e nem por tratar as pessoas mal. E o jurado, ou aquela pessoa que está ouvindo o seu pitch, está com o quê? Com a caneta na mão, para te avaliar ou para fechar o contrato com você. E adivinha o que acontece quando essa pessoa não se sente feliz com você perto? Exatamente. A caneta canta. Não no bom sentido. Então evitem. Né? Fora que é muito mais legal a gente ser conhecido por ser aquela pessoa que todo mundo quer estar perto, do que ser aquela pessoa que ninguém quer nem se aproximar, porque eu vou falar com a pessoa e vou tomar uma patada. Então,
Pensem nisso. Um outro ponto é, entendam, senhoras e senhores, que o pitch é um momento de nervosismo. Não importa se ele é gravado, se ele é ao vivo, se ele é presencial, se ele é virtual, não importa. Ele é um momento de nervosismo porque a gente põe na nossa cabeça que tem muita coisa em jogo. E, na verdade, tem, porque a gente está falando de um projeto que a gente gosta muito, ou que a gente tem muito interesse, que a gente quer levar adiante. Mas não é o fim da vida. Todo mundo fez um primeiro pitch, e toda vez que a gente faz o primeiro pitch, ele é ruim. Isso é um fato. E todos nós sobrevivemos. Então, lembrem-se que não tem nada mais gostoso que você terminar o pitch e ter aquela sensação de sobrevivência. Tipo, deu, eu consegui. E é importante aí também lembrar que vocês sobreviveram aos piores dias da vida de vocês até agora. Não tem nada pior do que isso. Então, vai ser um momento de estresse, mas que vai ser muito legal depois. E por último, e não menos importante, não utilizem uma outra palavra maligna no final do pitch. Esta palavra é isso. Quando vocês terminam o pitch de vocês com é isso, ladies and gentlemen, um unicórnio perde um chifre. E ele vira um pônei chateado no cantinho. E ele não vai muito longe. O que acontece? O é isso, ele assim como o então, no começo do discurso, é um redutor de expectativas. Ele faz o seu projeto ficar resumido, sabe? Ele é assim, você está me contando aqui que você identificou um super problema, e você validou esse problema, e esse problema afeta um monte de gente, e tem um mercado enorme, e a solução está validada, e você está entendendo como resolve, e vai ter um impacto incrível, e vai não sei o quê, e daqui a 1 ano e meio você vai estar milionário, e é isso. Poxa vida, se fosse tão fácil, eu devia ter feito em março, tirava a gente desse problema. Então, evitem usar o é isso no final, porque ele corta o clima que vocês ficaram o pitch inteiro tentando construir. É um desperdício de energia, é um desperdício de talento e, convenhamos, é chato pra caramba quando o discurso termina assim. Então, evitem mesmo, não faz nenhum favor para vocês usar isso. E, principalmente, o glorioso combo, que é tipo o crime ao quadrado, que basicamente é isso. Não é basicamente, vocês criaram uma startup do zero e o negócio foi louco e foi uma correria e vocês deram o melhor de vocês. Terminem com o call to action. Vamos junto, clica aqui, me diz o que você precisa para mudar o mundo, uma série de coisas. E lembrar que, assim como o começo do pitch, se vocês forem usar perguntas retóricas, principalmente, a gente precisa dar uns segundinhos entre a pergunta e a continuidade do discurso, no final do pitch também. O que funciona muito bem, se vocês vão fazer um call to action um pouco mais potente aí, é terminar o discurso, dar uma respirada e fazer a frase final. Porque daí ninguém vai começar a aplaudir, vocês ainda vão ter tempo e aquela frase vai retumbar na orelha do povo. Certo? E uma última dica aí para vocês é, quando vocês forem fazer o pitch, ou quando vocês forem apresentar um projeto, quando vocês forem passar por uma situação que vai demandar muito de vocês em vários aspectos diferentes, trabalhem a disponibilidade de vocês. Então, é estar ali presente naquele momento, com plena consciência do que você está fazendo. Não fazer, não estar fazendo alguma coisa pensando se tem água no feijão, que está no fogo, pensando se vocês estenderam a roupa, pensando que vocês têm outras coisas para fazer depois. São 5 minutos, gente. São 5 minutos em que você precisa estar lá de corpo e alma e mente e se apresentar. 5 minutos. 5 minutos de presença absoluta no vídeo. É rápido, é indolor, e quanto mais presença você tiver naquele momento, menos vezes vocês vão ter que regravar. Lembre-se disso também, é sobre otimização. Eu fico super nervosa, Laura, não vai dar certo, eu fico tenso, eu não consigo respirar. Cara, medita, respira fundo, vai fazer as posições de alto poder na frente do espelho respirando. Tem uma técnica do Navy Seals que é bem legal de respiração, que eles usam antes de operações de grande risco, que é você vai inspirar por 4 segundos, segurar por 4 segundos, expirar por 4 segundos, segurar por 4 segundos e começar de novo. Façam isso para botar a cabeça no lugar, para se organizar. Quem é de tomar café, toma café. Quem gosta de tirar uma soneca, que precisa disso, eu sou dessas. Eu preciso dormir 10, 20 minutos antes de qualquer apresentação. Vai tranquilo.
mas esteja lá, na hora que você tiver que estar. Isso vai ajudar muito. Certo? Se tiver dúvida, agora é o momento, a hora de glória de vocês. Perguntem o que vocês quiserem. Eu espero, de fato, ter contribuído com vocês. E vou deixar aqui os meus contatos, se vocês quiserem falar comigo depois, aí, ao longo dessa última semana, acho, né? Que é agora de desafio. E aí é só chamar. Ótimo. Muito legal. Foi bem divertido, Laura. Os memes ajudam demais. Tento, porque eu imaginei que vocês iam estar super cansados e que não ia ser legal botar uma palestra muito complexa. Legal. Ó, o pessoal fez umas perguntas ao longo. Eu queria até que se... A Aline é mais quietinha, isso eu já percebi. Mas a primeira dela aqui, ó, eu vou meio que na ordem, aí o pessoal também já podem ir mandando. Eu também seria até legal vocês abrirem o microfone para perguntar para ela, tá? Primeiro, a Aline... Você queria falar, Aline, ou não? Ia perguntar? Vamos ver. A pergunta da Aline... Não, viu? As últimas vezes, nas últimas palestras foi assim. Ela perguntou assim, ó, era bem específica, era nessa parte entra para o público-alvo, era em algum momento. E aí, no caso, a gente teria que comprovar esses valores com pesquisas já realizadas? Então, acho que ela está perguntando. Eu acho que é problema e validação. Pode falar do público-alvo nesse momento, porque vocês tiveram que validar isso e entender esse público também. Só tomar muito cuidado para não ficar falando da cor da roupinha e enfim, contar de maneira mais ampla, né? Olha, a gente conversou com um monte de gente e a gente entendeu que este grupo aqui é mais afetado. E tudo bem, você está falando da sua validação e do seu mercado ao mesmo tempo, é ótimo, tá economizando alguns segundos preciosos do pitch. Boa. João Kalina, quer fazer a sua pergunta ou eu leio? Mistério. Pode ler. Então eu vou ler para todo mundo aí, vai. Durante o pitch, falamos apenas de funcionalidades já testadas no MVP ou podemos também explorar funcionalidades que ainda queremos implementar? É dividir. Então, dizer, por exemplo, que a gente já tem um protótipo que está rodando com essas funcionalidades aqui. Se elas estiverem validadas, melhor ainda. Colocar isso também, ó, nossos clientes, nossas pessoas validaram essas funcionalidades. E a gente tem aí no roadmap essas outras aqui que já estão mapeadas e podem ser interessantes. Legal, porque dá visão de futuro, que não pode, né, e que é importante evitar aí. É ficar se aprofundando nessas funcionalidades que ainda nem foram desenvolvidas, porque isso vai te custar um tempo precioso de falar das outras coisas. Só pontua. Agora eu tenho um lápis que escreve em cinza e amanhã eu vou ter um lápis colorido e daqui a um ano eu vou ter uma caneta. Pronto. Tá explicado ali e deixa as pessoas perguntarem depois. É até legal para gerar mais perguntas também. Boa. Quais são os aspectos mais importantes a serem destacados para um investidor? Essa foi uma pergunta do João. Outro João. Os aspectos mais importantes é tamanho de mercado, para ele poder entender qual é o potencial de ganho. Precisa falar do valor do seu produto. Então, quanto custa, se é plano, se não é. E aí foco no modelo de negócio. Falar sobre a projeção. Então, eu pretendo daqui a tanto tempo estar faturando tanto. Evitar o clichê do, se eu pegar 1% desse mercado, não cola para investidor. Então, olha, eu tenho aqui e eu pretendo avançar nesse mercado, devo chegar até tanto em X tempo. Dizer quanto você quer, por quanto da sua empresa você vai dar, quanto tempo você demora para devolver esse dinheiro. Então, devolver não, porque não é empréstimo, mas de dar esse dinheiro em retorno, né, para o investidor. E o que você vai fazer com ele. Então, eu quero, vamos dizer, né, eu quero R$200 mil por 10% da minha empresa e eu vou usar esse dinheiro, esse dinheiro vai durar 1 ano e meio aí, por exemplo, na minha operação, e eu vou usar esse dinheiro para marketing, contratação de pessoas e desenvolvimento de novos produtos. Então, você vai usar esse dinheiro para crescer a sua empresa de que forma? E aí deixa rolar e depois deixa perguntarem, porque vão surgir questões e aí ele vai querer entender mais a fundo, custo de aquisição de cliente, o TIR, que é a taxa interna de retorno, enfim, uma série de coisas aí. Mas isso acaba virando uma outra reunião e é legal
guardar essa informação aí para tomar um café com o investidor depois. E aí, pessoal? Mais perguntas? Não chegaram pelo chat aqui. Podem abrir o microfone. Boa noite, Laura. Boa noite. Tudo bem? Prazer, Guilhermo. Infelizmente eu cheguei atrasado, mas eu vi que foi muito bom o começo e gostaria de ter visto, mas enfim. A minha pergunta é mais voltada para a ferramenta, né, que eu vou utilizar a apresentação. Você falou de quanto mais simples e direto, melhor, né? Não é legal colocar tanta informação. O que você acha se eu utilizasse o Prezi para fazer uma apresentação mais simplista? O Prezi é uma ferramenta bem legal, mas ele tem duas questões aí. Primeiro que a apresentação fica super pesada. Bom, se você vai gravar um vídeo, não tem problema se ela está pesada, desde que ela rode no seu computador. Mas se você precisa enviar ela para alguém, complica, porque a pessoa tem que baixar, né? Acho que tem uma extensão específica do Prezi, inclusive, se não me engano, não sei se mudou, mas era assim. E aí vai ficar uma bagunça. Funciona super. Eu acho que dá um visual super legal. Se você consegue montar, eu apanho do Prezi 100% do tempo. Eu sou a véia do PowerPoint, que vira PDF, e de vez em quando tem um GIF. Mas funciona. Então, é só tomar cuidado mesmo para não dificultar o entendimento das pessoas e não ficar, se você for enviar para alguém, não ficar um negócio super difícil da pessoa utilizar. Tem que ser amigável sempre, né? Eu não sei nem se pode, o Matheus acho que pode explicar melhor, mas se é um vídeo, eu acredito que não seja um problema. Vai ter que depois enviar os slides, sim, para consulta com mais calma aí dos jurados. Então, no final vai ter que enviar algum arquivo desse aí compilado que o Prezi faz. Eu sei que, bom, um jeito mais gambiarra, né, que é aquela história que gambiarra que funciona a solução, é você ir tirando foto, né, tirando foto não, fazendo print screen das telas principais do Prezi e juntar isso tudo no PowerPoint, que está resolvido. Então também funciona, mas eu acho que vocês têm que entregar um arquivo de slides, então é importante pensar em fazer isso de uma maneira que dê para os jurados acessarem, enfim, poderem acompanhar. Perfeito, muito obrigado. Nada. O pessoal tinha até perguntado antes do Lé Surgeon, sobre outras ferramentas e tal. Uma coisa que funciona assim, que também é meio gambiarra, por exemplo, se você faz uma conta aqui no Zoom, entra no modo de apresentação e bota para gravar, aparece até seu rosto aqui no cantinho, na gravação, e é como se você estivesse passando os slides ali na hora, enfim. Então, para fazer um vídeo bem simples e básico aí, que é só passando slides e apresentando, dá para usar o Zoom ou qualquer outra ferramenta de videoconferência, o Meet e tal, só conferir que elas têm a funcionalidade de gravar e compartilhar a tela que funciona. Aí, ó, mais uma do João. Em uma startup inicial ou quando ocorre apenas a apresentação de uma ideia e não de um produto pronto? Tá, acho que faltou um pedaço da pergunta aí. Deixa eu ver. Quer explicar, João? Vou explicar. É o seguinte, essa pergunta é uma complementação da pergunta anterior que eu fiz, por isso que ela parece estar não tá completa, entendeu? É que aí o Guilherme entrou no meio, mas não tem problema. Quando eu apresento só uma ideia para os jurados, né, para quem vai avaliar o meu pitch, o que eu destaco? Né? Eu não tenho muito para falar sobre valores, sobre essa parte de números. Como que eu destaco a minha ideia? Como que eu faço com que isso se torne interessante para que eles queiram investir em apenas uma ideia? Eu tenho uma notícia muito boa e uma notícia muito ruim para te dar. A notícia muito ruim é que a cultura de investimento no Brasil ela não está muito orientada para as ideias. As pessoas elas querem, enfim, como objetivo de toda startup, de todo mundo que trabalha nesse meio, reduzir os riscos ao máximo. Então, se é só uma ideia, é muito difícil da pessoa investir. Pode acontecer, não estou dizendo, não estou escrevendo na pedra nem nada disso. Mas aí, o que eu faria aí que pode ser mais estratégico é você colocar um roadmap. Ou seja, eu estou fazendo isso agora, eu quero fazer isso daqui a 6 meses, daqui a 1 ano e tal. E se você já tiver essas informações, dizer quais são os potenciais impactos da sua solução. Ou seja, como ela está
impactando positivamente a sociedade, o público-alvo, enfim, ou o meio ambiente, não sei, aí depende da sua solução, né? Mas é dizer o que a sua startup vai fazer ou o que você está desenvolvendo e espera que ela faça e que tipo de impactos ela vai trazer. Por quê? E fale muito da equipe também. É muito comum a gente não investir em ideia, mas apostar no cavaleiro ao invés de apostar no cavalo. Então, se vocês têm uma ideia muito boa com um time capaz de executar, pode ser que vocês não recebam investimento, mas pode ser que vocês recebam muito apoio. Então, gente oferecendo espaço para vocês trabalharem, contato, aceleração, enfim, uma série de outras coisas que também ajudam a desenvolver, né? Lógico, não dá para a gente viver de amor, seria incrível se desse, mas não dá. Mas seria um jeito de você conseguir viabilizar a sua ideia até você chegar no momento de investimento efetivamente. Tá certo, muito obrigado. Mais alguém, pessoal? Acredito que não. Eu fiquei devendo uma dica de ferramenta. Quando vocês forem fazer o pitch, vocês podem usar uma ferramenta chamada Pitch Canvas. O que ele faz? Ele tem tipo uma folha sulfite com vários blocos, dá para baixar na internet, está disponível, é gratuito. Que ele ajuda a direcionar. Então, tipo, fala aqui sobre o problema. E ele dá a ideia de perguntas para você responder. Então, quem é a sua persona? Como é que você validou? Enfim, ele ajuda a dar uma guiadinha e a deixar o pitch mais claro. É lógico, não é obrigado a usar essa ferramenta, ela não vai ser a única salvação, mas ela ajuda bastante na hora de criar o pitch até você ir trabalhando ele. E treinem bastante o pitch de vocês para o discurso ficar mais fluido, ficar mais agradável para as pessoas ouvirem também. Pronto, agora eu terminei minhas dicas. Um ponto legal, pessoal, é assim, vocês têm uma semana para montar o pitch. Então, é legal vocês fazerem, por exemplo, grava um pitch já amanhã ou na quarta. Já bota alguém para assistir ele, manda para algum amigo, alguma pessoa que pode te dar feedback, você vai pegar, putz, dá para melhorar nisso aqui, até vocês mandarem uma versão final no domingo. Então, eu acho que coletar feedbacks ao longo da semana, utilizar os mentores, né? Tem vários mentores. Pegar assim uma gravação, mentor, me dá feedback. E aí, às vezes, marcar uma mentoria com ele só para ter feedback. Então, aproveitem esse tempo que é uma semana para vocês já realizarem alguma coisa e poderem fazer até mais de uma versão aí. E uma coisa que é legal nesses testes do pitch que o Matheus está falando vocês tentarem validar com pessoas de fora da bolha do desafio, né? Então, pessoas que não estão inseridas no desafio e que não tenham ouvido falar sobre a ideia de vocês antes. Porque essa pessoa, se ela for uma pessoa técnica, ela vai pontuar para você, olha, isso aqui não está fazendo sentido, isso aqui é melhor você não falar, isso aqui pode gerar tal pergunta. Anotem as perguntas que as pessoas fizerem, porque isso vai virar uma questão depois. E pessoas que não são técnicas, se ela não está entendendo o seu discurso, tem alguma coisa aí que não está encaixando bem. E aí vocês podem ir mudando esse discurso até fazer sentido. Mas não explica antes para a pessoa o que é, deixa ela ouvir primeiro. Acho que foi. Matheus, deixa eu fazer uma última pergunta. Essa é para você. Essa é uma fase eliminatória, né? Isso, vai ser a última. Daí, como que tem um número de grupos que vai ficar? Provavelmente, tá? Eu não gosto muito, assim, primeiro por ser um desafio de Covid, tá? Eu não queria fechar um número, tá? Bem exato. Mas acredito que vai ser em torno de 10 grupos, tá bom? Que vão passar para as fases finais. Legal. Obrigado, e aí, Matheus. A partir disso, vocês entregam esse fim de semana. Eu não tenho as datas exatas de cabeça aqui, tá, pessoal? Mas tem lá no documento lá do guia do participante. A partir de domingo, os jurados vão ter 2 semanas para eles analisarem as perguntas, as apresentações de vocês, todo o material que vocês construíram. E aí, depois dessas 2 semanas que sai o resultado. Aí vai ter mais um período e eles vão, inclusive, todo mundo vai receber feedback sobre o que construiu, pontos a melhorar, enfim. E aí os 10 grupos, eles vão ter um tempo para eles melhorarem justamente os pontos que os jurados trouxeram, né? Enfim, o que faltou, o que, enfim,
pode ser uma outra ideia legal. E aí, mais essas 2 semanas, e aí vai ter um novo pitch, entendeu? E aí o pitch final mostra com os aprimoramentos dos 10 para definir os 3 primeiros ganhadores. E é isso. Os 3 primeiros lugares. Mais ou menos isso, assim, a amarração. Tem certificado de participação. Então, quem não passar, tem 3 prêmios à parte. Esses 3 prêmios à parte um é o prêmio de melhor modelo de negócios, prêmio de melhor pitch, só específico só para o pitch, então essa fase já dá premiação, e prêmio mão na massa, que é quem conseguiu fazer a coisa já ir para a gente fala para a rua, né? Mas enfim, a solução dela já está sendo utilizada por outras pessoas durante a competição. Então é um incentivo a vocês estruturarem bem o modelo de negócios, a fazer um pitch bem legal assim, enfim. E por fim, já conseguir colocar isso para rodar, assim, o pessoal já estarem utilizando. E esses 3, eles vão sair com esse resultado só lá no final também, com a cerimônia de encerramento, com a premiação, com tudo lá. Aí também pode ser que, mesmo que seja um grupo que não passou para as fases finais, ganhe alguma coisinha também. Provavelmente esses prêmios são relacionados a cursos, alguma coisa assim. Até atualizando vocês, a gente está finalizando ainda, eu estou conversando com 2 empresas sobre a premiação do desafio, tá? Então ainda não tem a premiação exatamente fechada. E é isso. O feedback será para todos. E também o número de grupos participando tinha 48 ou 49 no início, e conforme as entregas foram sendo feitas, foi diminuindo. Agora, no momento, eu acho que tem, pelo menos eu vi ontem, eu acho que tinha 27 grupos que entregaram a última entrega. Então é mais ou menos isso, assim. É 1/3 assim do pessoal passa. 1 a cada 3 grupos vai passar para a fase final, dos que estão ativos. Boa? Muitas perguntas. Quem não entrega não é eliminado, tá? Mas tem um critério um leve critério aí de comprometimento, enfim. Tipo, não é um caso que é desclassificatório, mas, tipo assim, num empate ou alguma coisinha assim, se tiver que dar uma avaliada à pessoa que está entregando atrasado, ou que não entregou alguma coisa, ela perde alguns pontos, com certeza. Isso, o pitch é de 5 minutos. Aí as instruções bem certinhas estão lá no Classroom. Aproveitaram para fazer um monte de pergunta, hein, galera? Vão mandando no Telegram lá que eu sempre vou ajudando, tá bom? É isso. Queria agradecer a Laura, então. Ó, terminei com isso, hein? Não podia. Não, foi só uma interjeição. Eu tô te defendendo. Você é minha vítima do dia. Gostei muito da palestra. Por ser interativa, mas também por ter abordado esses 3 pilares aí de estruturação, oratória e estratégia. Eu acho que são pilares bem interessantes para eles olharem. O Pitch Canvas aí também deve ser bem legal aí para o pessoal trabalhar. Enfim, fica de recomendação. E obrigado mesmo, acho que vai ajudar bastante todos aí. Obrigada pelo convite. Sucesso para vocês no desafio. E se precisarem de alguma coisa, não hesitem. Vocês podem me achar no LinkedIn, Laura Gurgel, Instagram, enfim. Estou toda sempre com a mesma cara. Tem várias Laura Gurgel, mas só uma tem esta cara aqui, de terrorista. Aproveitem. Que eu aterrorizo os empreendedores, acreditem. E aí vocês podem me chamar a hora que vocês precisarem. Estou à disposição. Legal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.